A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical e nós vamos falar hoje sobre aonde a confiança não deve estar firmada, ok? Então, vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Provérbios 25, 19, ok? Provérbios 25, versículo 19. Diz assim: como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Então, repetindo, como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Então, se nós pararmos e olharmos este versículo, separando em partes, nós temos primeiro uma figura de comparação que ele diz que é como o dente quebrado e o pé deslocado. E se eu fosse perguntar para os irmãos e nós estivéssemos ao vivo, até seria interessante ver o que os irmãos acham que é função de um dente quebrado ou pé deslocado. Será que serve para alguma coisa ter um dente quebrado e um pé deslocado? Bom, quando nós paramos para pensar nisso, e a gente pode trazer direto para o nosso dia a dia, imagina uma dor de dente, ou quando você faz um canal, ou extrai o siso, ou até mesmo quando você quebra o pé ou um joelho. O que acontece naturalmente? Você passa a fazer todas as coisas pelo outro lado, o lado que não dói. Então, o dente quebrado ou o pé deslocado, ele não está servindo para a sua função de forma perfeita. E é isso que o texto quer dizer. Quando eu digo que eu confio em alguém que é desleal, eu estou tendo uma confiança em algo que não tem função nenhuma, que não é bom, que não está pronto para ser utilizado como um pé deslocado ou um dente quebrado. O dente não serve mais para mastigar e quebrar os alimentos. Ao contrário, pode servir para juntar restos de alimentos, sujeiras e infeccionar, criar alguma dor. Assim como o pé, eu não posso me firmar sobre um pé deslocado, eu não posso me firmar sobre um pé engessado ou com tala. Eu vou sempre buscar me firmar naquele pé que está bom. Desta mesma forma é essa confiança. Quando a gente olha o desleal, quem é o desleal? O desleal é aquele, segundo a ideia do dicionário, que age de forma desleal ou que age enganosamente, alguém que é infiel. Então, quando eu confio em alguém que, na verdade, gosta de enganar, gosta de ser infiel, eu não vou estar confiado em nada. E aqui no versículo tem um agravante. Ele coloca um tempo determinado para essa confiança. E parece que tudo fica pior se eu estiver no tempo que ele chama tempo da angústia. Angústia no sentido de dificuldade, aflição, problemas. Então, quando eu coloco a minha confiança em alguém que é desleal, num momento delicado, que é um momento de aflição, dificuldade ou problema, essa confiança está sendo jogada fora, está sendo jogada no lixo. Olhe o que o Salmo 25:3 fala sobre o desleal. Então, abram suas Bíblias, Salmo de número 25, versículo 3. Ele vai dizer: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. O desleal é alguém que faz uma transgressão sem motivo. Esse é o desleal. Ainda poderíamos ler em Provérbios, no capítulo 2, verso 22, um outro efeito. Então, os desleais serão confundidos e os desleais
capítulo 2, verso 22 de Provérbios, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Aqui a ideia do aleivoso é a mesma ideia, o mesmo radical de desleal no hebraico. Então, nós estamos falando que essas pessoas estão condenadas. E a confiança em uma pessoa que está condenada é algo extremamente infrutuoso, algo que não se pode confiar de fato. Aí, quando nós olhamos no tempo de angústia e fazendo um contraponto com essa pessoa desleal, nós podemos verificar em Provérbios 17, um texto que talvez os irmãos saibam até de cor, né? Provérbios 17 diz: em todo tempo amo o amigo, e na angústia, nesse tempo de dificuldade, nasce o irmão. Então, os irmãos já ouviram bastante sobre esse texto, mas a ideia que ele traz é que a confiança criada através de um laço de amizade, em que eu me envolvo com a pessoa para ser íntimo dessa pessoa, para verdadeiramente demonstrar amor e ser um amigo verdadeiro, então eu vou ser, ao contrário de desleal, eu vou ser alguém leal, fiel, que age conforme a verdade. Então, esta pessoa, no momento de angústia, ela se torna um irmão, como se fosse um de sangue comigo, né? As pessoas dizem que é muito difícil você deixar a sua família, muito difícil você deixar na mão aqueles que você realmente confia, que tenham uma ligação sanguínea com você. Ainda em Provérbios, no capítulo 18, versículo 10, nós vemos o seguinte: Provérbios 18, 10 diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Então, quando nós estamos no momento de angústia, ao contrário de confiar no desleal, nós devemos correr para o Senhor ou termos aqueles nossos amigos que são como irmãos para nós, para cada um de nós. Então esse é o primeiro ponto. Eu não devo ter a minha confiança colocada em pessoas desleais. Mas aí você pode estar se perguntando, mas como eu vou saber que a pessoa é alguém desleal? Na verdade, isso só vai se passar conforme a gente tiver o relacionamento sendo desenvolvido. Eu vou olhando e entendendo quais são as atitudes que aquela pessoa toma em determinado momento. Então, eu posso confiar e ir aumentando a minha confiança nas pessoas à medida que elas se provam ser pessoas leais e confiáveis. Caso contrário, eu não vou confiar, como a gente falou, tem uma íntima relação na aula passada, né, com contar segredos, com falar aquilo que está no nosso íntimo, aquilo que nós não contamos para mais ninguém, nós falamos para um confidente, né? Lembrando um pouco da aula passada. Da mesma forma que, conforme vai passando e nós vamos crescendo num relacionamento, é que eu vou ver se a pessoa age de uma forma leal e fiel ou se ela age de uma forma infiel e enganosa, sendo alguém desleal. Segundo texto, então vamos abrir em Salmos 62, versículo 10. Salmo 62, versículo 10 diz: não confieis na opressão, nem vos devaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Então, a segunda coisa que nós não podemos confiar é nesta opressão. Mas o que quer dizer essa opressão? A ideia é o ganho através de uma extorsão ou o ganho através da força. Então, eu não posso confiar naquilo que eu ganho forçando que a outra pessoa me dê. E aqui, se nós continuarmos nesse versículo, ele fala de desvanecer na rapina. O que é a rapina? Roubo ou algo pilhado. Então,
Nós não devemos desvanecer. E o que é isso? É ter sonhos mirabolantes, ter ideias mirabolantes firmadas em coisas que foram recebidas de forma ilegal ou foram recebidas de forma forçada. E por que isso? Porque eu não posso confiar nessa opressão, porque eu não posso confiar nessa extorsão. É só lembrar de exemplos históricos, né? Impérios que foram grandes, impérios do mundo, né? Impérios humanos que foram grandes, através da sua força impunham o domínio, e o que acontece é que uma vez que aqueles que estão ao seu redor se unem e têm uma força equivalente ou superior, eles vão se rebelar para tentar derrubar esse império. Da mesma forma, é a confiança numa situação que vem através da força do meu braço ou da extorsão. Por quê? Ela é uma situação completamente instável. À medida em que eu confio numa coisa que é passageira, numa coisa que é incerta, numa coisa que não foi adquirida da forma correta, qual é a certeza que eu tenho de que isso permanecerá comigo? Nenhuma. E é por isso que eu não posso confiar na opressão, não posso confiar nas coisas pelas quais vem pela minha força. Em outras coisas, em outro sentido, eu poderia dizer que nós não podemos confiar na força do nosso braço para conseguir as coisas. Tão somente, né? E aí nós podemos nos lembrar, abram as suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Então, Jeremias 17, verso 5. Ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, aquele que confia na opressão, na extorsão, na sua própria força, ele é um homem maldito. Ele é um homem que não tem a bênção do Senhor, porque ele está executando tudo segundo a sua própria força, segundo o que ele acha que é correto, segundo aquilo que está na sua capacidade física de fazer. E este não é o melhor modo de se conquistar as coisas. Né? Este não é o melhor modo de ter algo, principalmente da parte de Deus. Né? Além da parte humana, nós precisamos lembrar, existe todo um reino espiritual que nós não conquistamos pela força do nosso braço. Nós precisamos conquistar através do nome de Cristo Jesus. E voltando lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. Então, Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. O texto diz assim: e não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Então, ele está falando sobre as bênçãos e está falando sobre o benefício que o Senhor deu ao povo, e ao trazer isso em memória, né, preparando-se para entrar na terra prometida, ele está dizendo: lembre-se que não foi a sua força ou a fortaleza do seu braço que conquistou tudo isso. Lembre-se que você era só um pequenino povo, chamado por Deus, e porque Ele te amou, Ele te escolheu e Ele te abençoou. Então, a força está no nome do Senhor, a força está em Deus e não no seu braço. Então, esse era o segundo ponto. Segundo ponto, não devemos confiar ou colocar a nossa confiança naquilo que podemos adquirir pela nossa própria força, pela força do nosso braço, seja por um modo de opressão, seja por um modo de uma extorsão. Ok? Só que quando nós vemos isso, Eclesiastes 7, versículo 7, vai dizer o seguinte: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Então, quando nós estamos falando dessa opressão, dessa extorsão, olha o que Eclesiastes deixa claro para nós. A opressão faz
endoidecer o sábio. De repente, num momento de angústia, em que eu preciso de um conselho inteligente, um conselho sábio, eu vou procurar em pessoas que eu oprimi ou forcei a me dar um conselho. Será que esse conselho é bom? Será que esse conselho vai ser de fato sábio? Ou vai ser, de repente, um conselho segundo o que eu quero ouvir? Porque eu fui lá e falei, não, você precisa me dar um conselho. Eu preciso que você fale algo que eu possa fazer. E normalmente quando a gente está falando isso, a gente já tem a nossa decisão tomada sobre o que a gente vai fazer e a gente quer, na verdade, é ter um apoio à nossa atitude. Né? Nós estamos querendo que a pessoa chegue à mesma conclusão que nós e isso não vai tornar as palavras dela sábias. Ao contrário, isso pode, na verdade, trazer um desvaneio, uma loucura, um sonho, algo totalmente impensável. E aí a gente pode lembrar de um episódio da história de Israel, de um rei de Israel que estava indo para a batalha e aí então o rei de Judá pede para que procurem servos de Deus, profetas, que pudessem dizer o que Deus faria, qual que era a vontade de Deus a princípio sobre aquela guerra. Então, o rei de Israel manda chamar vários profetas e todos eles falam exatamente aquilo que o rei quer ouvir. Aí o rei Josafá, se não me engano a memória, vai e diz assim, não, mas não existe nenhum profeta de Deus que fale verdadeiramente o que é de Deus. E aí trazem um profeta que o rei de Israel define como aquele que fala só coisas ruins e contrárias a respeito dele. Mas ele é aquele profeta que é verdadeiramente um profeta de Deus e que traz a sabedoria de Deus, traz o conselho correto. Então, no momento em que nós estamos fazendo uma extorsão, fazendo uma opressão para receber um conselho, o que nós podemos encontrar são conselhos falsos, conselhos que na verdade não vão nos ajudar, porque na verdade estamos buscando, através da nossa força, a coerção e a aceitação de uma ideia que nós já temos. Não confie nisso. Outra coisa que este mesmo versículo de Eclesiastes diz é que também o suborno corrompe o coração. E aí a gente pode imaginar, olhando todas as coisas que acontecem ao nosso redor, que estamos falando tão somente daquelas ações que envolvem muito dinheiro. Então eu nunca subornei ninguém, porque afinal eu nunca tive tanto dinheiro assim para pagar alguém que fizesse algo para mim. Mas pense aí, quantos de nós já não falamos assim, olha, se você de repente arrumar a sua cama, eu te dou alguma coisa. Ou se você hoje ficar comportado, você ganha um presente. Olha, eu te dou uma bala se você ficar quietinho. Isso é um suborno. E o que nós estamos, na verdade, fazendo é corrompendo os corações. E a ideia de corromper aqui é, de fato, matar os corações. Trazer algo que não é puro, trazer a morte para dentro dos corações. E aí, qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, quando eu quiser saber algo verdadeiro sobre um sentimento da pessoa ou uma ação que ela tem a meu respeito, eu nunca mais vou saber se ela está fazendo de bom grado ou se ela está fazendo porque ela espera receber algo em troca. O suborno tem esse problema. E olha o que o texto de Êxodo 23:8 fala a respeito disso. Então, Êxodo 23, verso 8. Ele diz o seguinte: também presentes não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Então, o que ele está dizendo aqui é que se eu dou muitos presentes e recebo muitos presentes, eu estou, na verdade,
talvez corrompendo o próprio coração, corrompendo a visão de outrem a meu respeito, corrompendo as ações das pessoas e as palavras daqueles que são justos. E nós podemos ver, junto disso, a ideia aplicada sobre a vida de Jesus em duas situações. Uma, Judas Iscariotes. A segunda, durante o seu julgamento. Então vamos abrir primeiro Marcos, capítulo 14, e leremos dos 55 ao 59. Então, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 14, dos 55 ao 59. O texto diz assim: E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. Então, quando você compra uma testemunha para falar, você pode estar criando essas palavras de forma incorretas também. Falsos testemunhos comprados para acusar alguém que era inocente. Quando nós olhamos isso na vida de Judas, Mateus capítulo 27, do 3 ao 5, mostra, depois dele haver entregado a Jesus, o que acontece com ele. Então, Mateus 27, 3 ao 5. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Judas havia sido comprado para entregar a Jesus. E eu acho que ele pensava assim: não, tudo bem, ninguém vai conseguir trazer nenhuma acusação contra ele, logo ele vai ser livre. Então não tem nenhum problema eu pegar esse dinheiro, porque Jesus não vai morrer. Quando então tem a sentença de que Jesus iria morrer, ele fica triste, com remorso da sua ação, dizendo que ele traiu um sangue inocente ao voltar para os principais sacerdotes, aqueles que haviam pago as moedas para ele. Só que o que tem isso agora de significado para os principais? Eles conseguiram o objetivo que eles queriam. Logo, eles não voltariam atrás. Os corruptores nunca voltam atrás, porque eles alcançam aquilo que eles querem, de formas ilícitas. Mas aquele que é corrompido acaba ficando numa situação dessa, de tristeza e remorso por uma ação ruim que ele fez. E isso pode aos poucos ir matando o coração, até, no caso de Judas, a vida não ter mais sentido. Então nós precisamos tomar cuidado quando nós estamos agindo de uma forma que oprime aqueles que estão ao nosso redor, usando de força para com eles, e quando nós agimos subornando as pessoas, subornando para que façam as coisas, porque aos poucos, na verdade, nós estamos matando a pureza dos corações e a ingenuidade delas, e criando pessoas que vão ser pessoas que buscam sempre algo em troca. Quando nós vemos, na verdade, o exemplo de Cristo Jesus sendo muito contrário a todas essas coisas. Ele veio para o mundo
mesmo quando nós não o amávamos. Isso João deixa bem claro no começo do texto. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele não veio para que o mundo o servisse, mas ele veio para servir, sem se importar se as pessoas aceitariam ou não aceitariam o seu gesto, o seu sacrifício. Da mesma forma, nós precisamos nos lembrar disso. Então, recapitulando os 2 pontos. Primeiro, nós não podemos confiar e colocar toda a nossa esperança e expectativa em pessoas desleais, porque elas não vão estar lá quando nós mais precisarmos. Segundo ponto, nós não podemos confiar naquilo que nós adquirimos pela força do nosso braço, usurpando de outras pessoas, extorquindo outras pessoas, forçando as outras pessoas a nos aceitarem e nos darem, porque isso também é uma situação instável e uma hora a sua força será pequena e então aqueles que foram oprimidos te oprimirão. Então não adianta confiar nisso. E ao termos essa opressão, nós buscaremos conselhos, mas esses conselhos serão moldados segundo a nossa vontade, o que não é bom, porque isso não trará sabedoria. E também nós corremos o risco de subornar e aos poucos ir matando a pureza dos corações e o verdadeiro sentido de um relacionamento que implica numa confiança maior. Só quando eu tenho um relacionamento verdadeiro é que a confiança passa a ser estabelecida na melhor maneira possível, que é uma maneira sem trocas. É uma maneira em que não existem barganhas, é uma maneira que existe a fidelidade, a verdade, a pureza, a integridade, sempre num sentido de se auxiliar mutuamente, de buscar que o outro sempre seja edificado. E isso pode inclusive vir de palavras que nós não queremos ouvir, e essa é a parte importante de nós termos um relacionamento que não é construído debaixo de opressão e suborno. Porque se nós não tivermos as pessoas que possam falar a verdade para nós, nós nunca caminharemos segundo aquilo que Deus quer que nós caminhemos. Então, confie e firme-se no Senhor, confie e firme-se naquelas pessoas que Deus tem colocado ao teu lado para serem verdadeiros amigos e irmãos em Cristo Jesus. E que Deus vos abençoe e vos guarde.